Boa noite, então, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que vão também nos acompanhar aqui, o Homens do Tropa, através do nosso canal do YouTube, também você seja muito bem-vindo. Te convido a vir fazer parte aqui ao vivo conosco, através da plataforma Zoom. Você é nosso convidado. Amém? Irmãos, não dá para nós negarmos, né, de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Eu gostaria de falar aqui, trazer alguns textos a respeito do que está acontecendo, né, em todo o mundo. Nós vemos que aqui, até aqui no Brasil, tem muitas coisas, né, que estão acontecendo, ao qual a gente percebe que não é algo normal, algo comum. Você vê tantas chuvas, enchentes, né, outros lugares no mundo também com tantas enchentes, com terremotos, né, as guerras, né, recém passamos por uma pandemia. Então, quando a gente observa isso num âmbito geral no mundo, nós temos sempre que olhar para o que diz as Escrituras. E hoje eu queria trazer aqui um texto ao qual ele vai estar falando a respeito de algumas coisas semelhantes ao qual nós, como os cristãos, precisamos estar de olhos e compreender em que tempo nós estamos vivendo, né? Se vocês puderem acompanhar comigo, pegue a sua Bíblia lá em Mateus, abra com ela comigo lá no capítulo 24, a partir do versículo 1. Eu quero ler com vocês. Nós vamos ler um pouquinho esse primeiro capítulo, esse capítulo 24, porque ele fala muito sobre os últimos dias, sobre os tempos, né, do fim. E acredito que vai trazer clareza para nós a respeito daquilo que está acontecendo nesse tempo. Versículo 1 ele vai dizer assim: E Jesus, saindo, partiu do templo e aproximou-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhe disse: Não vedes todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra, que não seja derrubada. E estando ele assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Fiquem atentos, para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, né? É o que nós temos observado aí nesses últimos dias. Todos esses são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Ou seja, quero pontuar até aqui. Esse texto aqui, ele é usado às vezes por muitos como argumento de que para você ser salvo, você tem que ter que perseverar até o fim. Amém? Porque é o que o texto está dizendo aqui. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Só que quando nós lemos isso aqui, nós temos que observar o quê? O contexto do que está sendo falado, do que o autor quis falar aqui. E quando você olha, você vai ver que
tudo o que ele estava falando aqui para os seus discípulos, ou seja, para os judeus. E você vai ver aqui, seguindo, todas as indicações que ele está falando, ele está se dirigindo aos judeus. Vamos seguir lá para a gente observar isso. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha para todas as nações. E então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que se falou pelo profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, tá? Se vocês quiserem anotar, está lá em Daniel 9:27. O que ele está se referindo nesse texto? Ele está se referindo aqui ao anticristo. O anticristo ele vai fazer uma aliança com um povo e no terceiro templo ele vai se assentar. Ele está falando justamente disso aqui. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, olha só, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Por quê? Porque lá, nessa localidade, em Israel, grande parte é deserto. E lá é 8 ou 80. Verão é muito quente. No inverno, neva. Por isso que ele está dizendo assim: orem para que a vossa fuga não seja no inverno. E ele diz aqui também, olha, nem no dia do Shabat. Por quê? Porque no dia do Shabat eles não correm. Então, essa passagem aqui, ele está falando justamente para os judeus, não é para os cristãos. E o que ele está se referindo? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está falando da salvação em relação ao anticristo. Ele está dizendo assim, olha, se você conseguir fugir, perseverar até o fim, você será salvo dessa perseguição do anticristo. Não tem a ver com a salvação de Cristo aqui. Essa passagem que ele está se referindo aos judeus. Versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E aqueles dias não, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Agora aqui sim está sendo falado então dos salvos. Amém? Versículo 23. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganaria até os eleitos. Eis que de antemão eu vos tenho dito, portanto, se, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Olha só o versículo 27, o que ele diz? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que ele está querendo dizer aqui? Que nesses dias, né, da grande tribulação, dessa perseguição, muitos falsos cristos irão aparecer, dizendo: ó, eu sou Cristo. Ou muitos falsos profetas vão surgir, dizendo: olha, Cristo está ali, ele está no deserto, ele está aqui num esconderijo. E ele está dizendo: não acreditem. Por quê? Porque quando Cristo voltar, todo olho verá. Ele está dizendo aqui, ó, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, ou seja, todo olho vai ver. Versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará mais a sua luz. Olha só que interessante, né?
Não sei se vocês sabem, né? Eu acredito que sim, mas a Lua ela não tem a sua luz própria. A Lua ela só reflete a luz do Sol, né? Então é claro que se o Sol ele vai se escurecer, logo a Lua também não tem mais luz para refletir. Versículo 30. Continuando ali o versículo, no versículo 29. E as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos, desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Agora aprendei uma parábola. Olha que interessante isso aqui. A parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Isso aqui nós temos que esclarecer bem. De repente vocês já ouviram a falar a respeito desse versículo, mas o que ele está falando aqui a respeito da figueira? O que ele está dizendo aqui? Bom, quando o seu ramo estiver tenro, né, e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Então aqui nós temos que separar esse texto aqui e entender que quando você observa a figueira, vê que tem folhas, você vai entender que o verão está próximo. A figueira ela tem a ver com o verão. E aí ele vai seguir dizendo no 33: igualmente, quando vir de todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. O que ele está falando? Ele não está dizendo assim, ó, que quando você olhar para a figueira e ver que tem folhas, é que o Senhor está próximo, não. O que ele está dizendo aqui? Quando virdes estas coisas, que estas coisas? As coisas que nós acabamos de ler aqui no início do capítulo 24, quando ele fala ali sobre pestes, né, guerras, rumores de guerras, terremotos, nação contra nação, povo contra povo. Quando você olha para a figueira e vê que tem folhas, você sabe que está próximo o verão. Quando você olha para o mundo e vê todos esses sinais, guerras, rumores de guerras, terremotos, nação contra nação, fome, pestes, isso sim aponta para Cristo, que ele está próximo à sua vinda. Amém? Vamos seguir ali. Então, ele, repetindo o 33, igualmente quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. E ainda diz assim: na verdade eu vos digo, esta geração não passará até que todas estas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amém? O que o Senhor estava falando aqui para os seus discípulos? O Senhor já estava dando uma prévia do fim dos tempos, falando acerca dos tempos. Ou seja, o que nós temos que olhar? Para as coisas criadas. Quando você olha para a figueira, vê que tem folha, está próximo o verão. E quando você olha para o mundo, naquelas situações em que foi lidas aqui, compreendam que está próximo a vinda do nosso Senhor Jesus. Mas ainda não é o fim, mas sim o princípio das dores. Por quê? Porque nós sabemos que um pouquinho antes de o Senhor vir, terá a grande tribulação, ao qual nós lemos aqui, ao qual nunca houve antes no mundo. Então você imagina como que vai ser esse tempo da grande tribulação. Vai ser algo terrível. Quando nós estudamos a escatologia, nós conseguimos observar aqui tudo o que terá na grande tribulação. Os selos sendo abertos, as trombetas sendo tocadas, né, as taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra. Então vai ser um momento aqui de extremo pavor estar na terra. Claro que assim como o Senhor fala que quando ele vier, os seus anjos irão tocar as trombetas e eles vão recolher os seus santos, né, ou seja, os salvos,
o Senhor irá recolher, retirar da terra. Né? Posteriormente, nós vamos ler, então, que tem o tribunal de Cristo, onde o Senhor vai, então, julgar as nossas obras e vai julgar se nós temos os galardão ou não. Amém? Queria trazer esse texto aqui porque esse tempo em que nós estamos vivendo é o tempo mais propício que nós temos para o princípio das dores. É o tempo que nós estamos mais perto da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que que ele nos alerta com todas essas coisas aqui que ele nos alertou? Para que a gente esteja desperto, que a gente não ande distraído. Deixa eu ler aqui um outro texto para vocês, que ele também é bem esclarecedor. Está lá em 1 Tessalonicenses. Shalom Irânia, Shalom Geraldo, sejam muito bem-vindos. Eu estava lendo aqui agora há pouco e falando sobre o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, né? Estava lendo aqui em Mateus 24, falando um pouquinho aqui sobre esse fim dos tempos, o princípio das dores, né? Guerras e rumores de guerras, ao qual as escrituras já deixam, né, escrito, já deixa ensinado para nós a respeito desse tempo, para que a gente não se apavore, mas entenda que é cumprimento daquilo que o Senhor já deixou determinado. Amém? Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do 15, a partir do 13. A partir do 13, para nós termos um contexto. Ele vai falar assim: Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem. Né? Quando ele fala aqui dos que dormem, são aqueles que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm a esperança. Ou seja, quem é que não tem a esperança? Aqueles que não são cristãos, aqueles que não têm Cristo no seu coração. A esperança é Cristo. Amém? Aqueles que morreram, mas com Cristo, a Bíblia não chama de que morreu, mas sim que dormiu. Versículo 14, ele vai dizer assim: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus, olha só, em Jesus dormem, Deus trará com ele. Assim como Deus ressuscitou o seu Filho, nós, estando em Cristo, também seremos ressuscitados. Olha que presente maravilhoso que nós ganhamos de Deus. Versículo 15. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, o que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então lembra que nós acabamos de ler ali que o Senhor, então, na sua vinda, descerá com os seus anjos trocando a trombeta e vão reunir todo o povo de Deus? O que ele está dizendo? Que aqueles que já morreram com Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Então, quando o Senhor descer e tocar, soar a trombeta, aqueles que já morreram com Cristo vão ressuscitar. E depois nós seremos então arrebatados nas nuvens. Olha só. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha se não parece uma loucura, né? Imagina você ouvir aquele som de trombeta, o Senhor vindo nos ares e você ser levado aos céus. Pensa que forte que deve ser isso aqui, irmãos. E aí ele segue dizendo ali, portanto, versículo 18: Consolai-vos uns aos outros com esta palavra, com estas palavras. Capítulo 5. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, ou seja, né,
um horário que a gente não espera, que muitos não esperam. Mas esse texto aqui ele é muito revelador, irmãos, porque ele diz assim: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Olha só, versículo 3: porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. O que que ele está falando isso aqui? Está falando para aqueles que não têm Cristo na sua vida, que não reconheceram o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. As pessoas que não têm Cristo, elas não estão esperando pela vinda do Senhor. Então, estas pessoas que não entendem, que não buscam, que não estudam, que não têm a revelação do Cristo, do Filho, elas não estão esperando a vinda do Senhor. E essas aí serão pegas de surpresa quando o Senhor vir, assim como quando o ladrão vem à noite. Você não, ele vai vir à noite, você não sabe que horas ele vai vir, quando ele vai vir. Ele vem no horário que você não espera. Então, essas pessoas que não buscam, que não estudam, que não têm esse relacionamento com o Senhor, serão pegas de surpresa quando o Senhor vir. E olha só que ele continua dizendo aqui, ó, no versículo 4: mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O que que ele está falando aqui? Vigiar e ser sóbrio, ter sobriedade. Bom, se embriagar é você perder completamente seus sentidos, né? Você não tem seus sentidos todos apurados. A sobriedade não, você está atento a tudo que está acontecendo. E é isso que o Senhor está dizendo. Esteja atento para a minha palavra, para aquilo que eu estou fazendo nesses dias. E o Senhor, ele tem nos deixado escrito. Só que se nós não buscarmos nas Escrituras e não estudar as Escrituras, porque ler as Escrituras é uma coisa. O Senhor, se você observar, o Senhor ele não te aconselha a você ler as Escrituras. O que que a Bíblia fala? Ela diz assim: medita nela de dia e de noite. Então você precisa meditar nas Escrituras, estudar para extrair a revelação do Senhor. O que que ele está falando acerca dos tempos? Não sei se você consegue compreender. Não existe como você saber das coisas de Deus sem se você se envolver, sem você fazer parte, entrar nessa cultura, fazer parte de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Vou dar um exemplo para vocês. Nós sabemos que o nosso país, né, ele é muito grande, né, o Brasil, né, assim como outros países, né, como os Estados Unidos, onde que a nossa irmã Irânia mora. E se você observar tanto no Brasil como em qualquer país, né, nos Estados Unidos também, se você observar, há uma diferença muito grande de cultura dependendo da região. Quando você vai mais para o lado da Califórnia, você vê um tipo de cultura, vê um tipo de vida que é vivido. Quando você vem mais aqui para a região de Miami ou para a região de Nova York, conforme a região que você vai mudando, muda também a cultura. No Brasil não é diferente. Quando você vai para o sul, você vê um tipo de cultura que é vivida lá. E quando você vai lá para o norte, nordeste, você vê outro tipo de cultura, mesmo estando dentro do mesmo país. E quando eu estou lá, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ó, de onde eu sou, você está inserido em uma cultura por completo. Você sabe qual é a agenda tradicionalista do seu estado, você participa das festas do seu estado, as festividades. Muitos se trajam, né? Se vestem com as roupas dessas festividades. O que que é isso? É uma cultura. Então você sabe no calendário qual é as principais datas da sua cultura, você sabe o hino do seu estado, né? Muitas coisas referentes à sua cultura. Aí se eu sair aqui lá do sul, do Rio Grande do Sul, e for lá para o norte, nordeste, eu chego lá, tem outra cultura. De repente, a data que eu comemorava lá no sul, eu não vou comemorar lá no norte.
porque eles têm outras datas comemorativas, eles têm outras culturas comemorativas. Para eu, então, agora compreender o que eles fazem, qual é a cultura, eu preciso vivenciar a cultura deles. Saber do calendário, das festas, o que eles fazem, o que eles festejam, qual é a maneira de eles falarem, de se comportarem, de se vestirem. Ou seja, eles têm uma agenda completamente diferente do Sul, mesmo estando no mesmo país. E, irmãos, quando nós vamos ler as Escrituras e quando nós somos resgatados pelo Senhor, não é diferente. O Senhor, ele veio para estabelecer a cultura dele, a cultura do céu, ao qual nós já estávamos e fomos retirados por conta do pecado. Agora, se eu quero viver a plenitude do Senhor, a plenitude de Cristo, eu tenho que estar inserido nessa agenda do Senhor. Quais as festas que o Senhor celebra? Quais são os mandamentos que o Senhor nos deu? Qual que é a vontade do Senhor? Como é que o Senhor se agrada com que eu fale? Quais as obras que o Senhor se agrada com que eu faça? Vocês estão conseguindo me entender? Então, para eu vivenciar esse reino que o Senhor veio estabelecer, eu preciso entrar, mergulhar nessa cultura dos céus. Caso contrário, eu vou estar em Cristo, mas vivendo as culturas do mundo, vivendo as agendas do mundo. E aí, quando vir este tempo da grande tribulação, da volta do Senhor Jesus, eu não vou compreender que data é essa, que tempo é esse. Quando o Senhor vier, essa vinda dele para mim vai ser como um ladrão à noite, eu vou ser pego de surpresa, porque eu não estou ciente da agenda de Deus. Eu não estou ciente do calendário, das estações, daquilo que tudo aponta. Veja que aqui os textos que nós lemos, ele diz assim: você vai ouvir guerras, rumores de guerras, terremotos em todo o mundo, né? Pestes, fome, nação contra nação. E hoje, aqueles que não buscam nas Escrituras, eles olham para isso no mundo e dizem: meu Deus, o mundo está cada vez pior, né? E querendo buscar paz e querendo buscar paz. E aí, quando você vai ler aqui, ele vai dizer assim: porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles. Ou seja, pode vir essas guerras e nós desejarmos a paz. Mas quando vir essa paz, quando o mundo inteiro achar assim, agora parou as guerras, agora está tudo resolvido, não tem mais fome, não tem mais doença, estamos em paz. A Bíblia diz: repentina destruição virá sobre eles. Mas quem é que vai estar ciente disso? Aqueles que estão em Cristo, estão buscando, estudando, imergido nessa cultura dos céus, do reino de Deus. Para esses que buscam o Senhor, não serão pegos de surpresas, vão discernir o tempo de Deus e a sua vontade. Então, irmãos, tudo que está acontecendo no mundo são sinais que já foram escritos pelo Senhor, que está na Bíblia, o Senhor tem nos ensinado. Que isso sirva para que a gente esteja cada dia mais atento, que a gente não se distraia. Veja que aqui, ó, eu quero ler novamente com vocês. Vamos voltar ali em Mateus 24, bem no início do capítulo. Olha só, o versículo 1 ele diz assim: E Jesus saindo, partiu do templo e aproximando-se dele, os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Olha só, os discípulos estavam querendo mostrar os edifícios, as construções do templo. E olha o que Jesus disse para eles. Mas Jesus disse-lhes: Não vedes todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra, que não será derrubada. O que o Senhor estava querendo dizer para os discípulos? Ei, não se preocupe com essas coisas. Está vendo essas construções maravilhosas? Tudo isso vai ficar. Tudo isso será derrubado. O que ele está nos dizendo assim? Não que você não possa buscar as coisas ainda aqui da terra,
mas que isso não seja o seu foco. Você não gaste a sua vida inteira buscando coisas da terra, sendo que são coisas que não vai ficar pedra sobre pedra. Você não vai levar nada junto. As únicas coisas que você vai levar para a eternidade são as suas obras. Que obras são essas? A vontade do Senhor. A vontade que o Senhor tem para a sua vida. Se você fez, boas obras. Se você não fez, você não tem obras para apresentar ao Senhor. Então, o Senhor ele nos ensina, nos chama a atenção para este tempo. Que os nossos olhos, sim, que a gente faça o que precisamos fazer nesse tempo, sim, mas que o nosso olhar esteja estritamente fixos no Senhor e no tempo dele, nas estações dele, naquilo que ele tem estabelecido a cada semana, a cada mês e a cada ano. Amém? Que essa palavra ela possa mover o nosso coração a buscar mais de Deus, a saber que tempo nós estamos vivendo, quais são os sinais que o mundo está dando que a Bíblia já tinha revelado que viriam. O que está se cumprindo no mundo que, que já foi revelado na Bíblia? Que a gente tenha esse olhar para as Escrituras e que a gente possa fazer como a Bíblia nos aconselha. Medita nesta palavra de dia e de noite. Que a palavra desta lei não se aparte da sua boca. Amém? Glória a Deus.